Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. Vamos direto à notícia. Suspeito de abusar e matar criança em Campinas já havia sido condenado por estupro, diz polícia. Kevin Sofia Pereira, de 10 anos, havia desaparecido na sexta, após sair de casa para comprar refrigerante, e seu corpo foi encontrado nesse sábado com sinais de violência sexual. Um homem de 32 anos, preso suspeito de abusar e matar uma menina de 10 anos em Campinas, São Paulo, já havia sido condenado por estupro, informou a Polícia Civil. De acordo com a Polícia Civil, Fernando Silva dos Santos confessou o crime e indicou o local onde estavam as roupas e a marreta usada para Kevin Sofia Pereira. A criança foi encontrada morta na manhã deste sábado, dia 30, em uma obra, perto da casa dela, por um pedreiro que chegava para trabalhar. Câmera de segurança de uma adega registrou a última imagem da menina com vida na sexta, dia 29. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: por que este homem estava em liberdade? Por que este homem estava em liberdade? O cara já tinha sido preso por estupro e ele foi solto, esperando o julgamento perfeito. O que o cara fez? Chama uma garotinha, estupra a garotinha, outra garotinha e mata a marretada. E a outra pergunta que eu faço é o seguinte: cadê os políticos que não fazem nada? Cadê os políticos que você, gado, tanto fica babando ovo? Cadê o posicionamento dos políticos em relação a isso? Direita e esquerda. Cadê os representantes das extremidades políticas, das ideologias da nossa sociedade, nossa política brasileira? Eles estão cagando, não estão nem aí pra nada. Como eu sempre falo aqui, o que esses políticos querem, Nicolas Ferreira, Guilherme Boulos, Urubu, não importa de que lado seja, eles querem fazer tretas, certo? Inflar o seu gado e esse gado ficar brigando nas redes sociais. É isso que eles querem. O que eles querem é ficar lacrando nas redes sociais, certo? O Nicolas Ferreira é presidente da Comissão de Educação. Qual o currículo dele? Nenhum. Mas ele tem todo o direito de ser, certo? Agora, o que ele vai fazer de relevante pela educação? Saiu uma notícia semana passada que o foco dele é não dar mole para ideologia de gênero. Cara, a massa, eu já falei isso aqui em outro vídeo, nós, povo, nós que votamos em vocês, a gente tá cagando pra se o professor é gay, se o professor é hétero. A gente quer uma educação decente. A gente quer uma economia que flua. A gente quer segurança pública eficiente, para que isso aqui não volte a acontecer. Cadê os políticos? Cadê os políticos? Cadê os políticos para mudar o Código Penal? Por que esse cara estava solto? Qual o argumento para ele estar solto? Por que a psicologia lá deixou ele ser solto? Os psiquiatras deixaram ele ser solto? Se é que teve alguma reunião, alguma consulta para liberar esse homem? O cara já era acusado e foi solto e cometeu novamente o crime. Vamos lá. Mais um dia triste, mais uma vítima da vítima da sociedade, né? E a esquerda, ó, em silêncio. Cadê o senhor ministro Silvio Almeida com notas de repúdio? Cadê o Flávio Dino? Cadê o Lula? Do outro lado também, cadê o Bolsonaro? Aquele maravilhoso político que você fez o seu Pix e ele arrecadou 17 milhões de reais em Pix do gado. Cadê ele? Não tem. Cadê a Damares? Não tem. Mais um dia triste na nossa sociedade brasileira. Meus queridos, vamos falar agora rapidinho sobre regime militar. Regime civil militar, revolução civil militar, golpe militar.
Não importa. Cada pessoa usa a bibliografia que quiser. E nós temos bibliografias diversificadas para você brincar de ler e estudar sobre o assunto. O que importa é que você estude sobre o assunto. Saia da bolha. Que bolha que eu estou falando? A esquerda e a direita, como sempre tem essa bolha, né? A direita, como sempre, os militares salvaram o país do comunismo. Foi um período de crescimento econômico sem corrupção. A economia fluía. Tivemos grandes obras faraônicas no período militar do nosso país. Será? E a esquerda, por outro lado, meu Deus, foi um período terrível. Nossos antepassados comunistas, socialistas de esquerda, nosso povo querido, nunca fez nada, foram reprimidos porque pensavam diferente. Oh, coitados! Será? Ai, meus queridos, vamos lá. Deixa eu ler aqui um textinho que eu fiz aqui. Vamos lá. Em 1961, assume a presidência Jânio Quadros pelo PTN-UDN. Defensor da moral e dos bons costumes, criou leis, decretos, bobocas, como a proibição da briga de galos, a proibição do lança-perfume, entre outros. Ele rompe com os Estados Unidos e se aproxima de países socialistas como China, União Soviética e Cuba, tendo no dia 19 de agosto de 61 concedido a Ernesto Che Guevara a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Forças opositoras diziam que seu vice João Goulart, Jango, era comunista. Tendo em vista isso, e estando Jango na China, Jânio Quadros inventa um plano. Ele vai renunciar ao mandato, alegando a impossibilidade de governar ao lado do vice. Ele imaginava que o povo brasileiro iria chamá-lo de volta. Porém, isso não ocorreu. Ele renunciou e se instaura aqui no Brasil uma república parlamentarista, certo? Tendo como primeiro-ministro Tancredo Neves. Através de um plebiscito, dia 6 de janeiro de 63, volta ao presidencialismo. Em 64, Jango anuncia as reformas de base. Aí que pega a merda. Reformas de base. Como educação, fiscal, eleitoral e reforma agrária. Aí pegou, a reforma agrária pegou lá. Vamos lá. Jango iria tirar terras dos poderosos e iria distribuir. Deu certo? Claro que não. Essas reformas geraram reação dos setores conservadores, como empresários, exército e igreja católica. Ocorre em 64 a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tendo como pilar a tradição, família e propriedade. O golpe começa a ser construído em Juiz de Fora, Minas Gerais, pelo general Olímpio Mourão Filho, com o apoio de setores conservadores. Sem apoio do Congresso, Jango renuncia, foge para o Rio Grande do Sul e se exila no Uruguai. No dia 1º de abril de 64, se inicia a famosa ditadura militar, golpe de 64, golpe militar, golpe civil-militar, revolução de 64, não importa. Do dia 2 de abril de 64 a 15 de abril de 64, esteve à frente do país o Comando Supremo da Revolução, Costa e Silva, Augusto Rademacher e Correia de Mello, e tendo Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, assumido de maneira formal. E, enfim, no dia 15 de abril de 64, assume Castelo Branco. Então, meus queridos, isso aqui é só um resuminho do contexto inicial para nós termos o golpe de 64. Agora, o que nós não podemos ser é inocentes. Nós estamos em 2024, 60 anos da Revolução Civil Militar, 60 anos do golpe militar, 60 anos da Revolução Civil Militar. O que nós não podemos é ser inocentes, certo? Primeiro ponto a se destacar. Militares e comunistas se atacavam mutuamente. Não tem essa de que só os militares usavam a força, que os comunistas só queriam se proteger, ficar em suas casinhas protegidos, mansinhos, com a Bíblia, lendo a Bíblia. Não existe isso. Comunistas e militares atacavam. Eu não estou aqui defendendo a tortura. Não é isso que eu estou fazendo. Nada justifica a tortura implementada pelas forças militares, certo? Mas os comunistas não eram inocentes. Você tem que ter isso na sua mente, ok? Primeiro ponto.
Segundo ponto, os militares investiram em infraestrutura. Isso é verdade sim. Aqui eu vou ler para você aqui, ó. Ditadura militar, grandes obras e truculência policial são heranças do regime. Aqui, ó, obras grandiosas. O regime investiu no modelo desenvolvimentista marcado por empresas estatais e obras públicas gigantescas nas áreas de transporte, energia e estratégia militar, que buscava a soberania do Brasil. Apelidada de obras faraônicas pela imprensa da época, neste período foram construídas a rodovia Transamazônica, BR-230, as hidrelétricas de Tucuruí, Balbina e Itaipu, a maior do Brasil, a Ponte Rio-Niterói, as usinas nucleares de Angra, a Ferrovia do Aço e o projeto de minério de ferro de Carajás e de celulose de Jari. Entendeu? A Transamazônica, que nunca foi terminada, deveria promover a ligação entre a fronteira peruana com o Atlântico e a ocupação da Amazônia, no que seria a mais gigantesca via terrestre pioneira em construção do mundo. A usina de Itaipu foi até 2008 a maior hidrelétrica do mundo. Já a Ponte Rio-Niterói foi considerada na época um símbolo da modernidade e a mais longa ponte do planeta construída em vigas caixão. O regime tinha como lema o Brasil grande e queria promover uma imagem de progresso nacional, certo? Então isso é fato. O que não nos leva ao terceiro ponto, meus queridos, houve corrupção na ditadura militar. Sim, houve corrupção na ditadura militar. Opa, vamos lá, voltando aqui. Então, houve corrupção durante o regime militar. Só que, eu vou ler aqui para vocês o que acontece. Havia corrupção, mas como havia censura também, muitos escândalos sequer chegavam aos jornais. Alguns casos foram publicados por jornais que não podiam ser acusados de subversivos e comunistas. Alguns deles até tinham apoiado o golpe militar. Na democracia é possível saber quem corrompe e quem é corrompido, pois o sistema judiciário tem mais independência em relação ao poder executivo. A imprensa pode investigar livremente os casos de corrupção e o cidadão se sente mais à vontade para fazer denúncias que envolvam autoridades. Nas ditaduras, tudo isso fica mais difícil. Os militares não tinham interesse em deixar vazar casos de corrupção que envolviam seus aliados, justamente para não estimular a descrença das autoridades e no poder do Estado. Impedir a publicação de notícias sobre a corrupção era parte da estratégia da segurança nacional. Mesmo assim, alguns casos se tornaram notórios, fartamente documentados e foram investigados oficialmente. Superfaturamento, desvio de verbas, desvio de função, abuso de autoridade, tráfico de influências, tudo isso já era conhecido no Brasil da ditadura. O AI-5 prometia dureza contra os corruptos. Os militares anunciavam um reino de terror contra os opositores. Mais de 1.100 processos foram instaurados pela Comissão Geral de Investigações ligada ao Ministério da Justiça. Mas desse montante, apenas 99 casos chegaram a algum termo, como confisco de bens dos envolvidos. Geisel utilizou a corrupção das Forças Armadas como uma das justificativas para iniciar a abertura política e afastar os militares dos encantos e armadilhas do poder do Estado. Embora não haja nenhuma denúncia de corrupção envolvendo diretamente os generais presidentes, muitos outros militares e civis foram alvos de denúncias durante o regime militar. Ok? Quarto ponto. O golpe foi apoiado por quem? O golpe foi apoiado por parte da sociedade civil, por parte das Forças Armadas e por parte da Igreja Católica. Por que por parte? Porque não foi completamente, certo? Igual hoje, tem hoje pessoal, aqueles idiotas falando queremos intervenção militar com Bolsonaro na presidência, não tem? Então, é parecido com isso. De forma bem rasa é parecido com isso, né? Todo mundo apoiou a intervenção militar hoje em dia? Não, naquela época era a mesma coisa, certo? Todo mundo do quartel hoje apoia uma intervenção militar com Bolsonaro no poder? Não, uma parte apoia. A igreja toda é cristã bolsonarista? Claro que não, claro que não mesmo. Então, mesma coisa da de 64, ok? Aqui, ó. E para finalizar, na nossa ditadura militar, na nossa ditadura brasileira, maravilhosamente maravilhosa, né? Não tem inocente. Não tem inocente. Os únicos inocentes da nossa ditadura são as crianças que também foram hostilizadas pelos militares. De novo, eu estava procurando aqui a capa do livro, que esse livro eu não tenho ainda, mas eu li virtual.
as únicas pessoas inocentes que foram hostilizadas foram as crianças. Essas sim, certo? Filhos de comunistas ou filhos de militares que foram atacados por comunistas e militares, não importa. Essas sim são vítimas, como muito bem informa o livro Infância Roubada. Crianças atingidas pela ditadura militar no Brasil. Certo? Aqui, ó. Aqui é golpe de 74, o Brasil vive uma ameaça comunista. Então, meus queridos, esse é o vídeo. Será que... Agora é com você, né? Agora... isso que eu ia falar, bem lembrado, né? Como o autor Daniel Arão Reis muito bem falou, a consequência, o legado da ditadura militar, do regime militar, do regime civil-militar de 64, é a construção da memória. A construção da memória. Que construção da memória? Como a história da ditadura está sendo contada para a gente até hoje. Esse é o legado, certo? Será que as pessoas que estiveram lá, escritores, estão contando para a gente a história de fato como foi? Ou será que tem ideologias por trás que estão nos passando uma história deformada? E eu não vou dar aqui a resposta para vocês porque eu tenho meu modo de pensar, certo? Uma coisa é certa, a esquerda, por anos, tomou posse da literatura. A esquerda, por anos, tomou posse da literatura. Foi a esquerda que escreveu a história da ditadura, certo? E para finalizar, eu deixo aqui alguns livros para você ler sobre a ditadura militar, né? Primeiro livro, A Infância Roubada, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Infância Roubada, vou te mostrar aqui porque eu não tenho esse livro, então vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Pô, só virar a tela, né? Calma aí. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Infância Roubada. Infância Roubada. Certo? Tá aqui pra mim. Aqui, ó. O passado que não passa. Aqui, ó. Esse livro aqui, hein? O passado que não passa. História Concisa do Brasil, de Boris Falso, um dos melhores historiadores que nós tivemos. Dançando na Mira da Ditadura, Baile, Soul e Violência contra a População Negra nos anos 70. Esse aqui, comprei na Bienal do Livro ano passado. E um livro que eu estou lendo agora, Ditadura e Corrupção. A Comissão Geral de Investigações e o Confisco de Bens de Acusados de Enriquecimento Ilícito no Brasil, de 64 a 78. Tá aqui, ó. Tá aqui. Certo? Então, meus queridos, o intuito desse vídeo, eu sei que vai vir pessoas aqui enchendo a porcaria do meu saco falando que eu estou defendendo a ditadura militar. Não. O meu modo de pensar é o seguinte, nós temos que questionar tudo, certo? E nós não podemos hoje, 60 anos após o golpe, o regime, a revolução, ser inocente. A gente não pode ser inocente mais. Nós temos que ver todos os lados da história. Pega o seu avô, se o seu avô estiver vivo, pega o seu avô, né? E conversa com ele sobre a ditadura militar. Vê o posicionamento dele em relação aos acontecimentos da época, certo? Enfim, meus queridos, esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica por que você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo, um abraço e fui!